Olá, nesse vídeo iremos falar sobre uma feature experimental do Vue 3 chamada Suspense. Essa feature nos permite utilizar métodos assíncronos dentro do setup sem precisar encapsular ele dentro de outros hooks como o mounted. Com isso nós conseguimos lidar com dados assíncronos e mostrar um feedback para o usuário mais amigável, permitindo uma melhor experiência de usuário para ele. Para tal, inicialmente vamos criar um projeto novo do Quasar, yarn create Quasar. Vamos chamar ele de suspense demo. Vamos fazer aqui, iniciar com Quasar V2, TypeScript, Vite, no pacote vai ser o mesmo. O resto é apenas configurações default, como vamos precisar usar o Pinia, depois ele explicar porquê, o Axios e o PrecisionX. Só essas duas informações já basta. O Pinia é opcional, mas como iremos fazer um compartilhamento de dados de dois componentes, é interessante que nós montemos o Pinia aqui para podermos trabalhar melhor. Vamos ao Pinia, o Pratier e vamos instalar com Yarn. Enquanto isso, eu irei mostrar o componente do Vue que irei utilizar nessa demonstração. Irei utilizar essa demonstração com KiCart, que está carregando como se estivesse carregando, e depois iremos alternar isso com dados reais. Então, no lugar desse skeleton para imagem, uma imagem. Aqui vamos utilizar uma imagem do exemplo do list, e aqui iremos usar botões, por exemplo, editar e deletar. Pronto, o carregamento foi feito, então iremos abrir esse projeto, set repositórios. Certo, eu esqueci de colocar na pasta correta, mas tudo bem. Suspense demo, então temos aqui o nosso projeto. Então, vamos aqui, páginas, index, e vamos copiar o exemplo da documentação para cá. Então aqui nós temos o nosso, tira essa div não necessária, tira essa div também não necessária. Pronto, nós temos nosso KiCart, vamos remover esse código necessário, esse aqui também não, e vamos fazer apenas somente isso mesmo. Pronto e pronto. E o setup vai retornar nada. E vamos fazer um Quasar Dev para ver esse projeto em execução. Quasar Dev. Pronto, nós temos o nosso placeholder básico do KiCart com algumas informações. Então, vamos voltar para cá. Vou aumentar um pouco o tamanho desse. Vou colocar um tamanho específico para ele e pronto. Agora está mais amigável. E para essa demonstração, eu irei fazer vou fazer uma store que vai guardar os dados, que são o avatar que vai ser utilizado, o texto que vai ser utilizado no sublabel, a URL da imagem e assim como os botões que vão ser utilizados. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um import do Pinia para definir a store from Pinia. Define store e o store to have. Pronto, então vamos fazer aqui const. Como estão no index page, vamos chamar isso de index page store. Define store index page. E vamos fazer nossas. Vamos definir um state. Nesse state teremos um avatar, teremos um name, uma descrição, uma imagem e um status se está carregando ou não. Então, vamos setar esse valor inicialmente como true.
e vamos fazer um método, que seria a nossa action, que vai inicializar esse componente. E esse método pode ser assim: initializer. Como não vai ter nada, nada vai ser realmente carregado de forma síncrona, nós vamos simular uma chamada API, criando uma nova promise, que ela vai se resolver sozinha após um segundo. Set timeout, então passo resolve e meu. Nesse caso, eu vou setar o avatar para alguma imagem que já está na documentação, no lista deve ter alguma coisa, certo? Vamos pegar essa imagem desse senhor bem carismático. Esse avatar, cadê a imagem? Tá aqui, CDN, boy avatar. Esse aqui vai ser o nosso avatar, certo? O nome dele vai ser boy avatar, vai ser avatar. E a descrição dele vai ser bem. E a imagem, vou pegar essa imagem de outra parte da documentação, que é justamente os cards. Vamos pegar essas montanhas e vejamos qual é o real dela. Esta aqui, montanhas, alguma coisa. Pronto. Então, e vou dizer que o load está terminado. O load igual false. Então, como é que iremos fazer nesse componente? Iremos dizer que enquanto... Espera, temos que também setar essas informações aqui. Então, vou fazer aqui nosso store. Use index page. Nesse caso, como essa store ela só é válida apenas para essa página, é interessante que nós também cadastramos o amount para ela. Amount, certo? Nós vamos fazer um store.dispose, para que assim que a página for descarregada, ela seja destruída, já que a intenção dela é que essa store sirva apenas para essa página. E vamos pegar os states dessa store. No caso, vamos usar o store to refs, para que cada propriedade de state seja transformada numa referência. E essa referência vai ser o avatar, o name, o description, o image e o load. E vamos retornar isso no nosso setup. E vamos no nosso mountain, nós vamos fazer o carregamento assíncrono dessas informações. Então, fazer aqui uma sync e vamos chamar nosso story.initialize com await. E no nosso componente em si, no avatar, nós vamos fazer um template, certo? Onde nós vamos fazer um VIF loading. Se estiver carregando, a gente exibe o skeleton. Se não estiver carregando, nós exibiremos a imagem. A imagem seria justamente isso aqui. Pronto. Nós vamos replicar esse comportamento para todos os outros componentes dessa página. Se estiver carregando, exibe o coisa, se não tiver, exibe o outro. No primeiro texto, nós iremos exibir um texto, se não, iremos exibir o nome. E faremos a mesma coisa para o segundo elemento, que seria o description, que é o avatar. Certo, avatar. E no caso do avatar, ele deixa eu lembrar como é a sintaxe
sintaxe dele vai ser um avatar do tipo pronto, vai ser justamente esse objeto aqui, essa tag, opa, não copiei, e vamos passar o src do avatar. E na próxima vai ser a mesma coisa, porém para a imagem. Temos aqui, vamos passar esse skeleton da imagem. Nesse caso é realmente interessante a gente respeitar uma proporção, então iremos colocar uma imagem também com a mesma altura. Image, avatar. No exemplo real, possivelmente você vai querer utilizar o responsive. Então vamos pegar aqui o exemplo responsive. E vamos fazer uma imagem responsive. Então vamos aproveitar esse rate 16 por 9. Certo? E vamos aproveitar esse rate 16 por 9. Vamos colocar nosso avatar dentro e pronto. No avatar, nossa imagem dentro. Como o nosso cache tem exatos 300, então vamos aproveitar a mesma lógica e colocar esse esqueleton aqui dentro. Nosso template para cá. Realmente eu não sei como o esqueleton vai se comportar dentro do responsive, mas iremos testar isso daqui a pouco. Pronto, então nós temos nossa imagem responsiva, 16 por 9, e agora temos um problema aqui. Esse template não está fechando no lugar correto, e vamos fazer dessa forma. E vamos, por enquanto, deixar essas imagens carregando. E agora vamos fazer também da mesma forma um template para o load. Se estiver carregando, vamos exibir os esqueletons dos botões. Se não estiver carregando, nós vamos exibir duas ações qualquer. Pronto. E vamos fazer aqui btn. Vamos botar um column de warning. E vamos colocar um label delete. E vamos fazer a mesma coisa com o botão azul para edit. Um column positivo. Positivo, se preferir. Pronto, nós definimos agora nossas ações, onde temos um comportamento quando está carregando e um comportamento quando não está carregando. Então vamos salvar essa página e vamos atualizar nosso exemplo aqui no caso. Eu esqueci de remover o avatar original, então estamos aqui, vamos aumentar um pouco o timeout para ficar mais visível, vou botar isso para 3 segundos. Está carregando e ele vai exibir o avatar dessa forma. Aqui a nossa imagem responsiva e as ações e o nosso avatar. Agora nós iremos adaptar esse sistema para usar o suspenso. Então esse método que está sendo chamado mountain vai ser chamado agora direto na raiz do nosso componente. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é adicionar o suspense ao layout. Para adicionar o suspense layout, como o router view, ele já tem um gerenciamento próprio do carregamento do componente, nós precisaremos fazer um encapsulamento do suspense dentro do router view. Vamos seguir justamente essa lógica, que seria no nosso layout, o nosso router view vai receber o componente. E dentro desse componente, se houver um componente, claro,
ele vai se houver um componente, ele vai fazer a renderização desse componente de forma direta e apenas isso. Então viemos para cá, vamos colocar um componente aqui e vamos criar um fallback, ou seja, o que será exibido enquanto está carregando esse componente. Vai estar carregando como fazendo o loading dessa página. E vamos alterar nosso index page para exibir, para ele se tornar assíncrono. Nesse caso, infelizmente, não será exibido o componente com um skeleton, porque nós não estamos definindo um componente para isso. Então, nós vamos salvar tudo. No meu main layout está incompleto, então vamos fazer um template. Vou pegar aqui o exemplo. O exemplo está correto. Na verdade, eu esqueci de passar o suspense em si, que é o que nós estaremos utilizando. Então, vamos dar um suspense e pronto. Loading, aqui em cima, e depois aparece a imagem, certo? Agora nós vamos fazer uma pequena alteração. Nós vamos mover esse componente para um componente reutilizável, para que nós podemos utilizar essa lógica do view router com suspense em diversos sistemas, em diversas partes do nosso sistema. A primeira coisa que nós iremos fazer é vamos adicionar um novo componente, um novo arquivo no caso, vou chamar ele de suspense router view ts, certo? Nele vamos fazer o import fazer o export de full, define componente do view, vamos passar um setup e vamos também vamos importar vamos fazer uma render function que vai retornar um router view, que vai ter nulo e vai ter apenas o escopo de full que é onde nós recebemos nossos componentes. Se você estiver no TS, você vai ter que fazer a tipagem dos chips que você for recebe. Esse default recebe um router e recebe um componente. O router vai ser uma rota localizada. E o componente vai ser um vnode. Vnode pertence ao view. Isso aqui é desse tipo e pronto, nós temos o router e essa informação. Vou fazer um console.log no router só para mostrar, não no router em si, vamos fazer a decomposição dele. Não é router, é router. Vamos remover os props e o type do componente. E vamos também fazer a extração do nosso router. Nós vamos fazer a extração dos matches, na verdade, e vamos também a extração dos não, só dos matches, os props do componente. E vamos fazer um return, fazer um render do componente que foi extraído, que seja esse aqui.
fazer o console.log do match, mas antes podemos pegar o match específico, que seria match. Vamos fazer um find. Não, por enquanto isso aqui é necessário, porque vou explicar porque primeiro preciso explicar por que isso vai ser necessário. Então match. Então pegamos esse componente e vamos utilizar ele no layout ao invés do nosso Router View. Nós precisamos também importar o suspense para poder fazer isso com sentido. Então suspense, e vamos aqui, nesse caso, vamos fazer um render do suspense, se houver componente, claro. Então, se componente return h suspense, onde eu vou ter nenhuma propriedade e vou passar no meu slot default do suspense. Eu vou retornar esse componente aqui no caso, que é o componente, e pronto. Isso é o que está sendo feito naquele componente. E no default, no fallback, eu vou retornar uma div com load. Certo? E o router eu vou só fazer um console.log para que a gente possa exibir. Então, fazer aqui um const match, que é o que realmente quem vai precisar do router, só apenas isso. E fazer um console.log dessa informação. E vamos colocar isso no nosso layout. Suspense e suspense. Então aqui vamos fazer, no lugar do router, vamos fazer suspense router view. Novamente vamos fazer o teste carregando, de uma forma, exibir o load por 3 segundos e aparece o nosso avatar. Então, apesar de nós conseguimos abstrair a lógica do suspense encapsulando o router view encapsulando o suspense dentro de um componente nosso, no qual nós temos uma maior gerência sobre ele. E se viemos ver no console.log, nós temos aquele match é um array com dois componentes, ou seja, o layout e o nosso componente com cart. No match, nós agora vamos tentar achar a rota qual match corresponde ao componente atual. Então, nós iremos pegar tanto os props do componente quanto o type. E vamos fazer um find no method, onde componentes, esse objeto pode ser no botão para a gente precisar esse class, o default foi igual a type e há uma propriedade para fallback. Ou seja, na nossa rota, ela precisa ter um componente default e um fallback para que a gente possa fazer essa gerência a esse nível. Então, vamos aqui, vamos fazer um const default, que é o nosso componente default, se há um match, certo? Então, vamos fazer match componentes default. Se não, nós vamos utilizar o próprio type o próprio type. E agora vamos fazer a mesma coisa para o fallback. Nós vamos fazer isso dessa forma. Cadê? Match fallback. Pronto.
Nesse caso, iremos passar o default como componente padrão. Vamos dizer que isso aqui é tipo desconhecido, ou never, para que o TypeScript não reclame, mas ele é aceitável. E vamos passar uma propriedade adicional que vamos chamá-la de fallback e fallback false. E passar as restantes propriedades para esse componente. E vamos fazer a mesma coisa com o segundo componente. Vamos chamar ele de fallback, vai ser neve, fallback true e passar as propriedades. Pronto. Então, nós temos um componente só com essa questão do fallback. Então, vamos aqui no nosso componente, já que a gente está falando de fallback, vamos colocar props e vamos dizer que fallback igual a true. Fallback igual a boolean, certo? Então, nesse caso, nós vamos receber essas props e vamos fazer esse comportamento vai depender dessa informação. Então, esse return, nós vamos mover ele para uma função. Por quê? Porque nós estamos utilizando, já que nós estamos utilizando o mesmo componente, tanto para o default do suspense, que é assíncrono, quanto para o fallback, que não pode ser assíncrono, a nossa função não pode ter setup. Então, nós vamos ter que encapsular essa lógica assíncrona dentro de um return. Então, pode ter um function data, que vai retornar justamente a nossa data. Então, fazer o return data. E caso nós não estejamos no fallback, nós vamos retornar um initializer, fazer o return nele, ou seja, vai retornar uma promise. E quando essa promise terminar, nós vamos retornar o nosso data, que é o que interessa para o componente. E caso estejamos no fallback, nós vamos retornar o data direto, sem precisar fazer nenhuma chamada assíncrona. E o onMountain também é a mesma coisa. Então nós vamos querer chamar o onMountain apenas se não estivermos no fallback. Uma vez que esse componente vai ser chamado uma primeira vez no fallback, vai só montar a store para poder exibir os dados, e na segunda vez que ela for chamada, que é onde ela vai realmente fazer o carregamento assíncrono dos dados, é que ela precisa ter que ela precisa destruir a história quando ela sair do componente. Então, vamos tirar esse mountain daqui e vamos testar esse componente. Salva tudo e vamos ver como está o comportamento dele. Está carregando o nosso script, o nosso componente fallback, e depois exibe esse segundo componente. Lembrando que são dois, agora, apesar de estamos reutilizando o mesmo componente, ele está sendo chamado no fallback e está sendo chamado também no default. Então, são criadas duas instâncias. Uma instância para exibir o skeleton e uma segunda instância que vai exibir os dados já carregados. Agora eu vou demonstrar por que eu fiz esse componente reutilizável. No caso, eu estou verificando se há um componente. Nesse caso, nós não utilizamos os componentes para fazer esse gerenciamento. Então, nós vamos lá no nosso router, certo? Nesse caso, no lugar de retornar apenas um componente, nós vamos retornar dois componentes. Um para o default e um para o fallback. E vamos, tem que fechar essa chave e vamos salvar. Pronto, fizemos isso, novamente está carregando o fallback e depois carrega o outro componente. Justamente dessa forma nós conseguimos abstrair essa lógica de termos dois componentes. Aqui nós vamos fazer uma pequena alteração para não precisarmos fazer essa gerência de VIFs dentro do componente em si. Então vamos duplicar o index page
Vamos criar uma página para index, para a gente ter dois componentes dentro dessa página. Vamos chamar de index, certo? Vamos criar um novo arquivo, vamos chamar ele de page.view. E vamos também criar um novo arquivo, vamos chamar ele de fallback.view. E vamos copiar o conteúdo do index page para ambos. Vamos apagar esse aqui e vamos apagar esse aqui. E no nosso router vamos simplesmente chamar index page e index fallback. Como nós estamos tirando dois componentes agora, não é exatamente mais o mesmo arquivo, nós vamos estar movendo a cada store para um arquivo separado. Então, novo arquivo, vamos chamar de store.ts. E store.ts vai ter justamente essa lógica do carregamento inicial, onde temos os nossos get's, actions e outras propriedades. Então, vamos aqui para store. Certo? Então, a gente não precisa mais dessas outras propriedades aqui. E vamos fazer um export dessa store. No nosso page, nós vamos fazer isso. Import from store. Não precisa mais se define. E isso aqui sai. E vamos copiar essa lógica para o store. Falta salvar tudo. Pronto. Vamos copiar essa lógica também para o fallback. Certo. Então, nesse caso específico, nós não precisamos mais retornar essas informações. Podemos fazer o return aqui desses dados, já que podemos chamar direto, e vamos voltar a colocar uma sync no setup, onde nós vamos apenas fazer o await desses dados. Então, await, e vamos também colocar uma mounted aqui para poder a gente garantir que essa store vai ser destruída assim que esse componente for descartado. E não preciso mais de fallback, e não preciso mais de propriedade de fallback também não. Certo? E esse é o componente que vai ser assíncrono. Cadê? Vejamos aqui. Já que ele já é o assíncrono, nós não precisamos da propriedade load. Porque esses skeletons vão ser exibidos no componente de fallback. O description também sai. O name também sai. E esse avatar fica apenas o outro. Pronto, então temos aqui. Esse vai ser o componente que vai ser exibido depois do carregamento dos dados. O componente que é exibido antes, que é o fallback, ele não pode, vou copiar logo, ele não vai chamar o initialize, porque não vai ter nenhuma operação assíncrona, e nem vai fazer o dispose da store. E vai retornar também o data do jeito que ele está. E só isso. Eu posso mover essa lógica também para um composable. Então, vamos criar um composable aqui. Vamos fazer export function use data, certo? Nós vamos mover isso para cá. Vamos pegar o toRefs para aqui e vamos fazer essa passagem de dados nesse contexto. Então, e passa aqui o minha store. Minha store vai ser justamente uma instância. Espera um minuto. Então, preciso fazer um type index use store. Vai ser igual ao return type dessa chamada. Então, para cá, então passo isso e pronto. Feito isso, eu vou aqui na minha página, eu vou importar esse useData. Certo? Ao fazer esse useData, eu já não preciso mais do store2refs aqui. Então, já posso fazer isso direto, useData. E eu passo a instância da minha store.
e vou fazer a mesma coisa no outro componente, no fallback. Fallback, store, pronto. Aqui eu passo para cá e tenho a informação. Aqui não preciso do mounted, porque eu não vou precisar fazer o dispose dessa propriedade. E somente isso. Então, também posso tirar esse props fallback, porque eu não preciso mais distinguir se esse componente está sendo chamado no fallback ou não. E vamos, no nosso componente, vamos remover todos os if load, porque agora nós sabemos que esse componente vai ser exibido apenas quando está sendo carregada a página. Então aqui, skeleton, e o skeleton vai ser esse aqui, e o skeleton é esse aqui. Certo. Então vamos salvar essa página e vamos ver o comportamento. Está dizendo que não existe page.page porque na verdade é index.page. Então boto aqui index barra e index barra. Pronto. Certo. Fallback um F maiúsculo e vamos agora ao carregamento com fallback e depois ele vai chamar o método assíncrono do componente que tem as imagens, que vai demorar 3 segundos para carregar. Enquanto isso é feito, ele exibe o componente fallback. Dessa forma, nós conseguimos ter uma maior gerência de como é exibida essa tela de carregamento para o usuário. A parte ruim disso é que nós precisaremos, no lugar de ter um arquivo só, um único arquivo onde vai estar nosso store e nossa página, nós precisaremos de 3 componentes. Um para o fallback, um para a página e um para nosso store, onde vai estar os dados que vão estar compartilhados tanto entre o fallback quanto entre a page. E por que nós precisamos dessa store nesse caso? Porque nessa store nós poderíamos ter outras coisas. Por exemplo, digamos que tenhamos um keytable que precisa ser exibido umas colunas e nessas colunas tem dados computados, por exemplo, temos o título que vem do internacionalizado. Então nós podemos ter um return, um array, certo? E aqui podemos ter, por exemplo, no name, botar name e quando a gente for formatar, fazer o title dele, nós podemos, por exemplo, passar fazer a atualização desse nome com name, por exemplo. Então, esse campo colunas, certo? Aqui eu só preciso especificar que vai ser um array do tipo column. Vamos chamar aqui import from quesa. Só um exemplo básico. Vamos fazer aqui table column e vamos fazer esse retorno aqui de dados. Como eu não injetei o $T dentro do pin ainda, ele vai reclamar. Então eu vou só apenas chamar de, não é title, vai ser label. E o field é obrigatório. Pronto. Esses dados que vão ser precisos nos dois componentes, nós podemos expor isso através de getters. E outra vantagem de utilizar um state dedicado para o componente é que nós podemos fazer isso de forma usando o SSA, SSA de render. Então, vamos lá, vamos salvar e vamos fazer um dev -SSR. O suspense tem um bug relativo ao SSR. Quer dizer, ele tinha um bug relativo ao SSR. O que acontece? Como esse carregamento é feito no lado do servidor, ele primeiro vai fazer esse carregamento inicial no servidor e depois ele vai fazer esse load e vai carregar os dados já montados. Então, por exemplo, por isso que quando eu acessei a página demorou 3 segundos para exibir.
porque ele está fazendo esse carregamento assíncrono no lado do servidor, está fazendo o fit dos dados. Se eu vir aqui na origem da página, deixa eu procurar aqui na origem da página por avatar. Nós vemos que o que veio do servidor já veio montado com esses dados. Então, nós temos nossa história inicial, ou seja, nosso avatar é essa URL do Queza, temos o name, o description já montado, e nós vamos procurar esse avatar também na página em si. Avatar, certo. Pronto, nós temos. Nossa div aqui já veio montado no servidor com o nome avatar e as informações. Então, ou seja, o pré-render foi feito de forma correta. Nós conseguimos ter um componente onde é feito o fit dos dados. E nós temos um segundo componente onde é exibido quando ele está carregando. Como essa informação já veio, como esse fit foi feito no nosso servidor, o nosso objeto fallback não é exibido no primeiro carregamento. Porém, se nós formos para uma segunda página, vamos fazer aqui uma página vazia, que tem apenas navegação para o index. Vamos criar aqui um componente. Certo? Nesse page nós vamos fazer apenas um QBTN que vá para a nossa página inicial. Página inicial, então não preciso de absolutamente nada para esse componente. Então, vamos chamar ele de GoToIndex. GoToIndex. GoToIndex page. Não precisa de absolutamente nada também, então aqui volta e não temos mais nada a ser feito. Inclusive não precisa disso aqui, pode ser um script setup e não pode ser um setup nesse caso. Vamos apagar isso aqui e vamos importar isso direto do view. Pronto, então vamos lá no nosso router e vamos cadastrar uma nova router com essa página que vamos chamar de GoTo. GoTo e vamos para GoToIndex page. E aqui vai ser apenas componente. Já que esse componente não precisa de um fallback, eu também não preciso especificar isso. Já que nós estamos utilizando essa estratégia de dois componentes, nós temos que ajustar o nosso suspense router para que quando não haja necessidade quando não haja um fallback, não haja necessidade de inserir um suspense. Então, se not match, ou seja, não houve um match dos dados, da necessidade de ver um suspense ou não, nós vamos retornar o componente original apenas. Então, vamos fazer um componente aqui. O próprio já vai ser passado automaticamente, não precisa. Isso aqui faço dessa forma, isso aqui também. Já que não existe mais necessidade de passar o fallback como propriedade. Então, vamos salvar e vamos recarregar a página. Certo? O primeiro carregamento é feito no servidor, então o componente fallback não é exibido. Mas se eu for para a página GoTo, está dizendo que não tem um fechamento de tag no GoTo. Então, certo? Se eu for para a página GoTo, tem um botão aqui, que esqueci de botar um label. Tá com um label aqui só para não ficar tão sem propriedade. Nós temos esse botão que vai enviar para lá. Então, ao clicar nesse botão, vai fazer a navegação para a página index, vai exibir o fallback por 3 segundos, que é enquanto o componente é exibido, e depois exibe o nosso avatar. Se nós atualizarmos a página, também vai dar certo. Só que nesse caso, o fallback não vai ser exibido porque o componente já vem carregado. E com isso, nós terminamos esse vídeo e nós conseguimos vislumbrar como é feito o carregamento, como podemos utilizar o suspense, tanto para a questão de server-side render, para fazer o prefit, quanto para poder dar uma melhor usabilidade para o usuário, permitindo que ele veja um slug da página, um esqueleto da página, antes dos dados propriamente ditos serem carregados.